dispensação da inocência. Essa dispensação tem início em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde Deus assim nos diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Bom, nós temos aqui a primeira dispensação. Antes de mais nada, é conveniente destacarmos que uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência a alguma revelação específica da vontade divina. O homem foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. A mulher caiu pelo orgulho, o homem deliberadamente. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus vai falar sobre esse aspecto da queda do homem. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então você veja aí que há uma distinção feita por Deus em relação a essa perspectiva da queda. O homem caiu deliberadamente, por sua própria vontade. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, em Cristo Jesus, tem proposto a restauração de todas as suas criaturas pecaminosas, ou seja, os homens. Mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e a expulsão do casal. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde a palavra de Deus assim nos diz: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, então nós temos aí um julgamento, o homem sendo expulso daquele lugar maravilhoso que Deus tinha preparado para o mesmo. Nesta dispensação, o homem tem uma perfeita comunhão com Deus, pois notamos que o Senhor andava no jardim na viração do dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8, está escrito: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Percebe-se que Deus tinha plena e total comunhão com o homem, e essa comunhão foi perdida por causa do pecado. O homem foi dotado de uma inteligência perfeita e capacidade para poder administrar o mundo. Foi dado o direito de dar nome aos animais, orientado por uma intuição do propósito divino ao seu respeito. É interessante que entendamos isso, essa grandiosidade de Deus capacitando o homem para que pudesse catalogar e dar nome a todos os animais. O homem possuía por intuição e não por um processo didático uma perfeição física, uma perfeição mental e uma perfeição moral. A mulher foi feita não da cabeça do homem para não governá-lo, nem dos seus pés para não ser pisoteada por ele, mas do seu lado para ser amparada, e de perto do coração para ser a sua amada. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia, a edênica, que determina a vida e a salvação do homem. É importante observarmos os pontos desta aliança. Esta aliança tem 6 elementos, onde o homem e a mulher devem encher a terra,
de uma nova ordem humana. É interessante que alguns religiosos acreditam o primeiro pecado, o pecado do homem, como se fosse um pecado sexual. Mas a palavra de Deus ordena que o homem se multiplique e que enche a terra. E isso só é possível por meio do sexo. O sexo é pecaminoso fora do casamento, mas Deus criou o homem e Deus criou a mulher para que os mesmos pudessem povoar a terra por meio do sexo, e o sexo é também dado por Deus como meio de prazer e alegria ao casal. Bom, o homem devia subjugar a terra para proveito humano. Esse é um segundo elemento. Também ter domínio sobre a criação animal. O homem tem a autonomia dada por Deus nessa dispensação para dominar os animais. O homem deveria zelar o jardim, é o quarto elemento. Quinto, comer a erva e frutos oferecidos pelo jardim. E o sexto, abster-se de comer da árvore da ciência do bem e do mal. A penalidade pela desobediência desta última ordenação era a morte. Isso mesmo. A desobediência acarretaria na morte. O elemento estranho a esse contexto, Satanás, cujo único desejo é introduzir confusão no ambiente de paz, o ardil ousado foi a dúvida. O meio pelo qual Satanás atacou nesse momento foi a dúvida, que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio de insinuação muito disfarçada. Em Gênesis 2, 16 e 17, a palavra de Deus assim diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, isso é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus coloca uma condição de extremada importância aqui. A desobediência acarretaria na morte. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por que dela não comerás? Porque se o homem comesse, certamente o homem iria morrer. Bom, a dúvida proposta por Satanás, fazer com que o homem duvidasse da palavra de Deus, daí a importância dos crentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo respeitarem as Sagradas Escrituras e crerem no que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém palavra de Deus. A Bíblia é literalmente a palavra de Deus. Eu entendo que são crentes aquelas pessoas, e somente aquelas pessoas, que acreditam na literalidade das Escrituras. O problema aqui, em relação ao pecado, é que Eva não levou a sério a literalidade das Escrituras. Deus disse uma coisa, o diabo semeou dúvida e a mulher deixou o porto seguro daquilo que Deus disse para seguir as artimanhas do maligno. Eu tenho dito e repetido várias vezes a respeito daqueles que falsificam Bíblias e, obviamente, daqueles que as compram e que usam em suas pregações, que quem falsifica a palavra de Deus está intimamente ligado, está intimamente associado a Satanás, que é o mentor de tudo isso. O diabo sabe que quando o homem deixa a segurança da palavra de Deus, ele está extremamente vulnerável. Então, as pessoas têm criado e vendido versões várias que na realidade são negação da palavra santa e eterna de Deus. Então, o crente é aquele que crê na literalidade das Sagradas Escrituras, que sabe que a palavra de Deus é perfeita e que ela é isenta de erro. O que a Bíblia diz
deve ser entendido, crido e aplicado ao coração, mente e vida dentro do prisma da literalidade. Deus disse ao homem que não comesse daquela árvore. Por quê? Porque morreria. O homem comeu, o homem morreu. Mas vamos verificar aqui um passo a passo para a queda. Houve passos dos quais o homem deu que o levou à queda. Primeira coisa a se observar aqui: ver. Olhar, enxergar, conhecer. É sempre bom, amados irmãos, lembrarmos que o olho é uma porta de entrada. E por meio do olho, muitos caem no pecado. O olho, ele está ligado ao pecado da cobiça. O homem viu, o homem olhou, o homem enxergou, o homem quis conhecer e resultou no pecado. O segundo passo aqui do pecado foi a cobiça. Uma definição bem básica para a cobiça que nós vamos utilizar aqui é desejar imoderadamente, desejo sem moderação. O homem desejou imoderadamente. Cobiçar é sinônimo de aspirar, ambicionar, anelar. E a cobiça começa com o ver. Então o homem viu e o homem desejou imoderadamente de conhecimento do bem e do mal. Consequência, a morte. O terceiro ponto: tomar. Tomou. Pegar, prender, segurar, empunhar, agarrar, sustentar. O homem sustentou, né, pegou o fruto, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. Né? Então, percebe-se claramente que houve a cobiça imoderada e essa cobiça fez com que fosse pego o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a consequência é a morte. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara em relação a isso. O homem não deveria ter, em hipótese alguma, comido daquele fruto. Bom, a mulher viu que a árvore era desejável, tomou, comeu e deu a seu marido. Consequência disso, morte. Agora nós temos aí o passo é esconder-se, né? Esconder, acobertar, encobrir, encapotar, ocultar. O homem, quando comeu do fruto da árvore, ele viu que estava nu. E então, pela viração do dia, ele escondeu-se do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele escondeu-se do Senhor que é santo, do Senhor Deus Todo-Poderoso. A consequência desses passos foi a morte. E a morte é a separação do corpo, separação da alma do corpo e condenação eterna ao inferno. Quando nós falamos de morte, e as pessoas têm feito uma publicidade muito grande em cima da perspectiva materialista, o sistema educacional tem ensinado algo que não é compatível nem com a verdade encontrada na palavra de Deus, nem com a realidade que é encontrada no estudo da sociedade e das coisas. O homem tem ensinado que o homem é fruto de um processo evolutivo, logo sem alma, logo sem uma perspectiva de vida eterna.
Para os que assim creem, eu uso a palavra creem porque não existe perspectiva científica no processo de crença na evolução. É um processo de fé. E as pessoas que assim creem acreditam que a história do homem acaba-se com a morte física. Porém, a morte física é apenas um passo para a eternidade. No inferno, para aqueles que não creem em Jesus, ou no céu, para aqueles que creram em Jesus. Sempre que eu falo, que eu toco nesse assunto de condenação e salvação, eu gosto muito de lembrar aqueles que estão nos escutando do ocorrido e apresentado de forma brilhante por Jesus, que é a história de Lázaro, o mendigo, e do rico. O rico vivia esplendidamente. Aquilo que desejava ele tinha. Lázaro vivia de forma digamos, de forma completamente trágica, em pobreza e doença. Porém, o pobre e condenado era o rico, que não conhecia Cristo, que não conhecia a salvação. A morte física dos dois tira a cortina, e eu acho maravilhoso aquilo que Cristo fez ali, porque sendo atormentado. É bom sempre definir morte como separação da alma do corpo e condenação eterna ao inferno. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Bom, além da morte, é verdade, nós vamos ver algumas consequências da queda do homem. As consequências da queda do homem. Primeiro, conhecimento do bem e do mal. 2. A perda da comunhão com Deus. A separação de Deus. O espírito do homem ficou em estado de morte. A perversão da natureza moral. Aquela natureza perfeitamente moral, agora ela foi depravada, pervertida. 6. Tornou-se escravo do pecado e de Satanás. 7. Perdeu muito da sua inteligência, além de outros resultados funestos. Então, conhecimento do mal, perda da comunhão com Deus, separação de Deus, o espírito em estado de morte, a natureza moral que era perfeita, pervertida. 6. Tornou-se escravo do pecado. E 7. Perdeu muito da sua inteligência. Perdeu muito da sua capacidade intelectual. Então é importante que se mostre essas verdades para que o homem esteja fundado e firmado no Senhor. Fundado e firmado no Senhor. Além disso, é de suma importância registrarmos ainda que houve consequências em relação à mulher. As três consequências que vieram direto sobre a mulher é a seguinte: a concepção multiplicada, ou seja, o aumento da dor multiplicado na concepção, o aumento das dores promovida pela maternidade. E o terceiro ponto, sujeição ao domínio do homem. Sujeita ao domínio do homem. Quando nós falamos de sujeição ao domínio do homem, que é uma punição bíblica aplicada à mulher, as feministas de plantão ficam todas nervosinhas. Mas é o que a palavra de Deus diz. Essa é a realidade. A mulher foi tocada como consequência da queda, por ter, assim, a sujeição ao domínio masculino.
A palavra de Deus diz em Gênesis 3, a partir do 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Bom, essas são consequências que vieram sobre a mulher desde aqueles primeiros momentos até o dia de hoje. Bom, meus amigos, quando nós falamos desse assunto, sempre tem algo que salta aos olhos e algumas pessoas questionam, que é exatamente o que nós vamos ler agora no capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, e andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, porque Deus guardou o caminho da árvore da vida. Olhando assim friamente, parece-me que houve aí uma falta de amor, uma falta de misericórdia da parte de Deus para com o homem. Ou seja, o homem pecou, mas o homem tinha uma possibilidade de, alimentando-se do fruto da árvore da vida, podia ter assim um estado eterno. Versículo 22 diz: e disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Ou seja, aparentemente Deus não queria que o homem tivesse vida eterna. Bom, mas é interessante que a gente entenda isso, certo? Na realidade, o homem foi expulso do jardim do Éden, e esses cuidados de Deus foram tomados não por falta de amor e de misericórdia, pelo contrário, mas foi por misericórdia que Deus o expulsou. Foi por misericórdia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e proibiu a vossa aproximação da árvore da vida. Pois se tivesse comido dessa árvore, amargaria uma existência eterna, num triste estado em que se encontravam. Era preferível estarem sujeitos à morte física, pois a mesma serve para conduzir o homem à vida eterna. Ou seja, serve para conduzir o homem àquele lugar de descanso. Obviamente, aqueles que tiverem Cristo como seu Salvador pessoal. Se o homem tivesse comido, ele viveria eternamente, mas viveria eternamente perdido, sem a mínima comunhão com Deus. A morte física impede essa eternidade, e aqueles que creem em Jesus recebem vida eterna, em plena e total comunhão com Deus. O Evangelho de Cristo Jesus é introduzido nesse contexto, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, onde é dito: e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o proto-evangelho, onde nós encontramos na Bíblia a primeira promessa de redenção, a primeira promessa de um Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amigos, de forma simplificada e breve, nós falamos da primeira dispensação, onde o homem foi colocado por Deus em perfeita harmonia com a sua vontade e comunhão, em um lugar maravilhoso, onde havia tudo que o homem necessitava
para o seu desenvolvimento. A condição da permanência naquele lugar era que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comesse daquele fruto, morreria. Essa era a grande responsabilidade do homem. E o que nós vimos? O homem caiu. E veio então um juízo. Qual foi o juízo? O homem foi expulso, o homem perdeu a comunhão com Deus, o homem morreu espiritualmente e o homem foi expulso daquele lugar maravilhoso. Que Deus use esse breve relato a respeito desta primeira dispensação para fazer com que pessoas creiam na sua palavra e para fazer também com que crentes sejam edificados por causa da palavra de Deus para a honra e glória de Deus, e crentes possam crescer na fé, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a todos aqueles que nos acompanharam e aqueles que irão nos acompanhar para a honra e glória de Deus. Um grande abraço, que Deus os abençoe ricamente.